Olá, gente, tudo bem? Ó, os meus desejos foram realizados. A gente recebeu o nosso primeiro recebido. Obrigada, Colorindo o Altar. Amamos você muito demais. E a gente vai abrir ele primeiro ou no final do episódio? Agora? Marina, vai lá buscar uma faca pra nós. E hoje a gente tem um convidado especial. Viu, Aline? A gente trouxe a Marina pra abrir o nosso recebido. Sim. Daqui. Estou bem aqui. Vai lá. Deixa a Maria abrir. Oi. Com a faca. Cuidado. Ai, eu tô com medo da Nina aqui do meu lado. Tô com medo de ti. Você quer que eu abra, Maria? Ó, já abri. Ah, então vai. Deu certo, é pra baixo. Destruidora de Oh! Meu Deus, gente. Ai, que lindo! Meu Deus, que maravilhosa! Caixa personalizada. Você viu, Nina? Que legal. Dá pra mim aqui essa tampa. Aqui, ó. Ai, que fofa. A gente tem que colocar assim agora. Pronto. Uma capinha pro nosso iPad. Mas, Eu vou mandar fazer uma capinha pro nosso iPad. Amei. mamãe, Ó. Ai, sim, vai desligar. Ai, meu Deus, não pode desligar. Dá. Olha. Ai, que lindo. Tá focando, meninas. Aline. Ah. Calma, segura. Calma. Eu amo papel bolha. Como você adivinhou, Aline? era só pra embrulhar o presente. Não, isso aqui é um presente pra mim. Eu não posso mais. É um copo de água, eu acho, não é, Didi? Eu sei, não toma. Não tem problema. Tá. A gente vai fazer um brinde. Não pode. A gente não pode fazer cheers sem tomar. Então, a gente vai... Joff, você toma vinho? Então Vai tá. ficar pra você. A gente, ó... Colorindo o altar, Aline. Muito obrigada. Sucesso. E Yeah! 5 vezes pra você. Cheers! Pode ser pra essa daqui, ó. Cheers! Tá, Joff. Rápido, rápido. Tu não bebe, né? Tá Não ruim. bebo. Tá ruim esse vinho. Ótimo! Ah, tá ruim. Tá ruim. Oi, neném. Ai, eu amei. Eu amei. Eu não sei nem onde eu coloquei o iPad. Colocar em algum lugar, né? A gente precisa contar a história de hoje. Achei. Tá. Tá, vocês vão lá? parar de estourar esse negócio aí? Vamos. Coisa chata. Ai, o que tem aqui? Então podemos ler? Agora eu posso ler? Tá. A história de hoje se chama História de Amor Refined. Vamos ler? Ana, nos conte... Ah! O episódio de Natal será a história de amor da Ana Pisol. De Natal? Então Natal. pera. Entendeu que você não tinha que contar? Porque não tá escrito. Ela que vai contar. Cadê E o nosso ela? Papai Noel? Ah, que lindo! Hoje eu vou contar a história de amor. Hoje a gente vai contar a primeira história feliz, real do podcast. Que legal! Vamos lá então contar a história. Em primeiro lugar, para contar essa história, eu preciso falar que o Guilherme conta essa história muito melhor que eu. Muito melhor. Próximo convidado por trás do sim, Guilherme. Exatamente. O Guilherme... Verdade. Peço pra ele contar um monte de vezes e ele conta perfeitamente. Ah, tá. Você tá falando que eu não conto perfeitamente? Quer dizer que você não conta perfeitamente. A filha sofrendo bullying da mãe. Quer dizer, a mãe sofrendo bullying da filha. Vamos lá. Tá fazendo Tá. bullying com você? Tá sim. Dizendo que o tio Gui conta história melhor que eu. Você Perfeitamente. não viu que ela tá chorando já? Tá, vamos lá. Nossa, tô pensando. Então, porque o Guilherme ele é muito mais detalhista que eu quando ele conta a história. E daí os detalhes da história são muito bons. Mas vamos lá. Bom, eu só conheço a versão, então. Então eu vou contar a minha versão da história.
Eu tinha um casamento pra fazer, de uma noiva que fechou comigo. Eu ia maquiar, pentear ela. E era no meio da pandemia. Então, assim, esse casamento era um casamento que quase nenhum fornecedor queria mesmo fazer, porque tava com medo ainda da questão da pandemia e tal. Mas era um casamento reduzido, tudo. E beleza. E eu não tinha como falar que eu não ia fazer o casamento, né? Eu já tava conversando com essa noiva fazia tempo, o contrato tava ali e tal, e eu não queria cancelar esse contrato. Enfim, Voltei. chegamos lá. Então eu fui pro local do casamento, cheguei lá no local do casamento. Tá bom, segura o iPad aí. Eu tava lá no local do casamento, trabalhando, arrumando a noiva. Na verdade, eu tava arrumando a mãe do noivo, quando de repente chega um ser humano. Não, vou contar com detalhes melhores. Ai, é muito difícil, eu tô nervosa pra contar essa história, porque o Guilherme conta melhor que eu. O noivo, a noiva era a madrasta da filha do noivo, que era uma menininha, na época, pequenininha, tudinha, de 2 anos de idade. Ela tinha 2, 3 anos. Ou 4? Não, menos. Você tinha 4. E daí, a noiva descobriu que a Duda tinha chegado no casamento, a enteada dela, e falou: cadê a Duda? Eu quero que a Duda venha aqui, busca a Duda. E pediu pro cerimonial ir lá buscar a Duda na casa do noivo. Era tudo no mesmo lugar, na casa da noiva, casa do noivo e tudo mais. E daí diz que quando chegou o cerimonial lá na casa do noivo e falou assim: ai, a Lei quer que leve a Duda lá, né? Eu vou contar todo o nome de todo mundo, mas não tem problema, porque é tudo minha família hoje, né? A Lei quer ver a Duda. Daí o noivo tava lá com 2 padrinhos, e um dos padrinhos era o Guilherme, padrinho da Duda. E o Guilherme pensou assim: eu não vou deixar minha filhada com um estranho, né? Tipo, a primeira coisa que ele pensou no instinto de proteção, e ele realmente é muito protetor, muito bonitinho. E daí ele falou assim: não, eu levo ela lá, eu posso ir lá na casa da noiva? Eu levo a Duda lá. E daí, eis que eu tava lá maquiando a tia Veli, que é a mãe do noivo, que hoje é minha tia, que eu amo. A tia Veli. Agora você tá associando o nome às pessoas. A primeira vez que eu ouvi, eu não fazia ideia de Isso, eu tava lá maquiando a tia Veli e... Ai, que especial agora. Aham. E daí chegou o Guilherme com a Duda, e o Guilherme tava lá de óculos escuros, assim, vestido todo preto, assim. E obviamente que eu olhei e só pensei, né? Nossa, que bonitão, mas fiquei na minha. E daí a Lê virou pra mim e falou assim: ai, Ana, esse aqui é o primo do Bert, é o Gui, deu oi, prazer. E fiquei na minha, né? Eu tô trabalhando, né? Só achei bonito. E daí ele pegou e até brincou e falou assim: ai, eu sou o próximo da fila. Daí eu respondi, assim como todo pai de noiva brinca, né? Todo pai de noiva em dia, quando vê a gente, fala assim: ai, eu sou o próximo. Mas o cara é careca e fala: ai, dá pra fazer meu cabelo? Aquelas brincadeiras bem de pai de noiva. E o Guilherme fez uma brincadeira de pai de noiva, né? E daí eu pensei assim: olha que esse cabelo dá pra fazer um baita de um babyliss. E eu tinha, né, eu acho o cabelo do meu marido maravilhoso, então foi uma coisa que me chamou a atenção. Então eu falei assim: nossa, cabelão mesmo. E daí beleza, e continuei trabalhando ali, tava meio caótico, assim, um pouco atrasado aquele casamento, e daí eu tava no gás. E daí beleza, aí a Dudinha foi embora com o Guilherme, e eu lá trabalhando. De repente o Guilherme volta com a Duda. A Duda quer ficar com a Iê, que ela chama a madrasta dela de Iê até hoje, inclusive a gente chama ela de Iê, né, filha? E daí a Duda pegou, sentou no colo, tipo uma criança de 2 anos sentou no colo da noiva, eu arrumando o cabelo da noiva, e a Duda ficava: eu quero papai. Daí eu só pensei assim: nossa, mas ele falou que ela queria ficar com a Iê. Mas nem me toquei. Fiquei quietinha ali, né? E de repente ele voltou de novo. Inclusive, esse casamento tem fotos do brinde. O brinde que geralmente a noiva faz no making off, com as mulheres que estão se arrumando juntos, e o Guilherme lá. O obsessor. Exatamente, o Guilherme lá nas fotos. Enfim, foi muito engraçado isso. E daí, beleza, arrumei a noiva, entreguei a noiva e fui embora. O casamento aconteceu. No dia seguinte, eu abro o meu Instagram pessoal, não o profissional, e tá lá achei você. Guilherme me achou. Super esquisito. Super esquisito. Coisa de serial killer. E daí eu pensei: nossa, nem sabia que tava me procurando, né? Mas daí eu entendi que todas as vezes que a Dudinha tava indo lá ver a noiva, era ele que tava levando ela pra me ver.
E o mais engraçado dessa história é que daí o cerimonial me ligou. Amiga, você tava arrasando corações ontem. Eu, hã? Dele, porque eu tinha um padrinho lá que queria saber da maquiadora. Cadê a maquiadora? Cadê a maquiadora? E eu sabia que era ele, que era o único homem que eu tinha visto, né? Daí eu comecei a ficar curiosa, né? Eu pensei assim, nossa, mas tá interessado mesmo, né? E fiquei curiosa. E o mais engraçado é que essa história chegou na minha melhor amiga, que não tem nada a ver com a história. De repente eu recebo uma foto dos noivos, da minha melhor amiga, madrinha da Marina. Ai, amiga, arrasando corações no casamento ontem. Eu, como é que você conhece esse casal? Daí eu fiquei muito curiosa. E daí eu comecei a conversar com o Guilherme no Instagram, porque eu fiquei muito curiosa. Eu falei assim, esse cara tá interessado mesmo, né? Sim. Enfim, depois eu descobri. Todo o teu círculo. Depois eu descobri como é que ela conhecia o casal e tal, mas foi algo muito assim, chegou muito fervente assim em minha história, né? É mais de um fornecedor te avisou, né? Mais de um fornecedor me falando que, olha, se um padrinho entrar em contato com você, não fui eu que dei teu telefone, mas tinha um padrinho lá que tava pedindo teu telefone, que queria saber que é da maquiadora gata, não sei o que, não sei o que, maquiadora gata. Ai, lindo, eu te amo, você é muito fofo. E daí... E isso foi, tipo, logo na segunda-feira, o casamento foi no domingo, logo na segunda-feira, e daí a gente começou a conversar, trocar uma ideia, né? Eu super curiosa pra saber, meu Deus, cara, super interessado em mim, e ele também. Só que eu sou uma pessoa zero flerte, zero, sempre fui, eu não sei flertar, não sei, olha, não sei, eu sou muito ruim pra isso. E daí ele me mandou uma mensagem, achei você, e eu fiquei sem saber como reagir, né? Hoje, que eu sou mais segura de mim mesma, eu falaria assim, né? Hoje, né? Tava me procurando, né? Mas não, eu falei assim, tudo bem? E daí ele pegou e falou assim, tudo bem, e você? Gostei do seu astral. E daí, cara, eu não sabia. Gente, Você tava com todas as intenções ali na mesa. E eu, assim, eu não sabia como reagir, entendeu? Zero saber como reagir a essa história. Estão flertando comigo. E daí eu peguei, exatamente, bem isso, bem infantil, né? Depois de uma filha e 30 anos na cara. E daí eu peguei e respondi assim pra ele, de boa, né? E ele achou que eu cortei ele. E daí ele nunca me chamou pra sair. Perfeito, mentira. Nunca me chamou pra sair. E daí, depois de uma semana conversando todos os dias, dia e noite, a gente conversava muito, assim, tava muito legal o papo ali, sem flertes, mas os dois ali querendo manter a conversa, né? Eu tive que chamar ele pra sair. Não vou contar com tantos detalhes assim, porque envolve muitas questões, mas na verdade, quem chamou... Sim, porque tem que ser com detalhe. Você quer com detalhe? Tá. Detalhe Então, por daí, detalhe. depois de uma semana, eu tava um dia tomando vinho no meu antigo estúdio com um amigo meu, o Ber, que eu amo de paixão, e a gente tava lá tomando um vinhozinho, conversando e tal. E daí eu comecei a contar do Guilherme, né? Falar, nosso amigo, mas eu acho que ele tá afim, mas ele não toma atitude, eu sou uma monga, não tomo atitude também, não sei o quê, não sei o quê. E daí ele pegou meu celular e mandou uma indireta pro Guilherme, e falou pro Guilherme, perguntou pro Guilherme. Não, o Guilherme perguntou o que a gente tava fazendo, daí eu falei que eu tava bebendo um vinhozinho com um amigo meu no estúdio. E daí o Ber pegou e falou assim pro tio Gui, se passando por mim, a gente podia marcar de tomar um qualquer dia. E daí... Ber, nota 1000 pra você. Nota 1000, o Ber foi nosso... Quem deu em cima do Guilherme foi o O Bernardo! Ai, no episódio anterior falando de relacionamento De traição, nosso relacionamento aberto. E daí o Ber falou isso... E daí eu peguei, só que daí eu fiquei com muita vergonha e mandei assim, daí ele demorou pra responder. Porque diz ele, né, quando ele conta essa história, ele diz que ele levou uma pedrada e ele ficou, tipo, sem reação um tempo, assim, meu Deus, como é que eu vou reagir isso agora, né? E daí deu, sei lá, segundos, mas pra mim ele demorou muito pra responder, eu mandei assim, nossa, fiquei nervosa agora. E daí, nisso, tava muito tarde já, e eu tinha que levar a Marina pra escola no dia seguinte, então eu dei tchau pro Ber, a gente foi embora e fui pra casa. E demorei pra responder o Guilherme. E daí, quando eu cheguei em casa, tinha uma mensagem assim, não, pra você não ficar nervosa, então a gente faz assim, me conta quanto você pode, a gente já deixa marcado. E daí eu demorei pra responder, porque eu tava indo pra casa, e daí já tinha uma mensagem junto. Agora quem ficou nervoso fui eu, porque eu demorei pra responder. E daí a gente marcou esse dia pra sair, e a gente se viu, e foi muito fofo, porque a gente fez um super happy hourzinho com
Daí foi com cerveja, não foi com vinho, porque o Guilherme é cervejeiro e eu também gosto de cerveja. E queijos, ele chegou assim com um cooler cheio de cerveja, cheio de petiscos e queijos e salaminhos e enfim. E deixa eu contar um detalhe. Hum. Foi o primeiro presentinho que ele deu pra ela. Ah, é verdade. Ele chegou com uma plantinha que eu tinha contado pra ele conversando que o meu estúdio tava em processo de construção, daí faltava colocar umas plantinhas bonitinhas lá. Daí ele levou uma planta de presente pra mim. Ele levou uma playlist muito fofo e o DJ, vocês viram? O DJ tá dentro dele já. E daí a gente ficou conversando horas e a gente se identificou muito, a gente é muito igual. E daí a gente deu o nosso primeiro beijo nesse dia. E daí a gente tá junto até hoje, a gente nunca mais se desgrudou. Nunca mais. E foi uma coisa muito assim de outro mundo, assim. Mas foi o meu casamento, o amor da minha vida. Eu conheci graças ao mercado de casamentos. Graças a trabalhar com casamentos. Que lindo! Por isso é uma história de amor refined. Maravilhosa! Que lindo isso, Sim! E daí, agora você sabe todo mundo quem que é quem. Agora você sabe. Nossa, Sim. quando você me contou essa história a Sim. primeira vez, eu sabia que era uma noiva. Não? tinha. Eu queria Nossa, estar sim. lendo aqui, lendo. E a tia Veli que levou as alianças no nosso casamento. E eu também. Feliz Natal pra todos. Foi ótimo ter vocês. Nossa, não faz nenhum ano que a gente começou o podcast, Não. né? Já parece uma eternidade. Muitos episódios, mas faz bastante. A gente tá no episódio 20. São 20. Acho que esse é o 8, 28. 28 é mais que a metade do ano. 30! 30 mais que a metade de um ano. Então, mais Que que 6 legal. meses. Gente, Feliz Natal. Natal repleto de luz, alegria e amor aí pra vocês. E a gente se vê no próximo episódio. Mua. Tchau!